O 15º Colóquio Internacional de Direitos Humanos acontece talvez num dos momentos mais importantes e necessários do trabalho com direitos humanos. Ele traz como tema direitos humanos hoje, crise ou transição. Então, a ideia é ter um momento de reflexão entre os vários ativistas de direitos humanos sobre qual é a conjuntura hoje, quais são os desafios que essa conjuntura nos impõe, mas não ficarmos imobilizados diante desses desafios. Então, esse colóquio, que reúne 80 participantes de mais de 30 países, além de convidados, observadores, ele tem como objetivo trazer pessoas que estão engajadas em promover mudança social e também estão engajadas em evitar retrocessos, para que juntos possamos pensar em formas de fortalecer esse movimento de direitos humanos que talvez nunca foi tão necessário quanto no momento que nós vivemos hoje. I think we are almost always in a human rights crisis. The battle for human rights is never won. There's never a point where we declare victory. There are always new forms of oppression, new forms of undermining groups and people. So it's a time of crisis, but it's also a time when the human rights community is really mobilized, energized, and is capable of pushing back. Eu acho que os direitos humanos eles estão num momento muito provocativo, né? Porque está fazendo até as estruturas que atuam com os direitos humanos se repensarem na sua atuação diante da criminalização dessa palavra, direitos humanos, dos seus significados. I mean, that's always the question that people ask, is it a crisis or is it a long-standing situation? And it's difficult for me to answer precisely on Brazil, but worldwide we are under crisis. More and more pressure by states that invent new forms of repression on defenders. So I don't think human rights is in crisis at all. Actually, human rights is alive, and human rights becomes alive in political struggles. This colloquium is a space for shared learning, a space to re-strategizing. It's also a space to build solidarity. Eu não vejo uma crise nos direitos humanos, eu vejo uma crise civilizatória, uma crise política, uma derrota política do campo progressista e eu vim para esse colóquio para reafirmar isso, que não é possível compreender os padrões que as violações de direitos humanos alcançam no Brasil sem considerar quais são as populações alvo dessas violações. Certamente, se fossem populações brancas, seria impossível que as violações de direitos humanos no Brasil ocorressem da maneira que ocorre, com a perversidade, crueldade, impunidade e indiferença com que ocorre. Every day we have to convince others that indigenous people are humans and that we have human rights. So these are existing issues, but the work continues. Para mim foi uma coisa nova de encontrar pessoas, né, que sofrem com descaso, né, internacionalmente, nos seus países, né, que hoje estão encontrados aqui em São Paulo para falar da questão dos direitos humanos. E a questão indígena ela não é diferente. Hoje a gente luta para sobreviver. Sofremos ataques e para mim o que eu vou levar daqui é que nós podemos ser diferentes, culturalmente, mas nós lutamos por uma causa, né, que é a questão da dignidade humana. Nós temos que nos defender, né, e para isso nos defender nós temos que estar unidos. I think the most important message for me during the colloquium was alliance building, how we in countries, although we are in different countries, our struggle is the same, our challenges are the same, and this we have learned during this colloquium. And we have seen that alliance building is one of the most important and crucial strategies to use to put not only pressure on our governments and try to change policies, but actually to change mindsets and to create a better future for everybody.
A teia dos povos, essa tessitura entre povos indígenas, quilombola, pescadores, camponeses, ribeirinhos, fecho de pasto, fundo de pasto, quebradeira de coco, gerazeiro, sertanejo, povos da floresta. É um conjunto de gente brasileira que eu acho que tem o potencial de oferecer para nós, de conversar com a gente, uma visão mais integrada dessa relação, e essas comunidades precisam estar na conversa. Elas precisam ser ouvidas e precisam participar dessa construção. A mí me resultó muy interesante, principalmente porque está buenísimo poder escuchar las perspectivas de otras organizaciones, representantes de otras organizaciones del mundo, en este caso de la región, porque estábamos trabajando con gente de Latinoamérica. Y sobre todo me parece que es fundamental para poder replicar este modo de actividad en nuestras organizaciones, porque nos permite generar nuevas ideas, nuevas estrategias y para poder implementarlas en el día a día de nuestro trabajo. So these three aspects of psychosocial dimension, physical security, and digital security, they are what people call the holistic security. Understanding that we need to look at each other, at ourselves in a totality. I'm leaving with a great number of ideas that are just running around in my head of how to take this back to South Africa and use different methodologies, use things like the Human Rights Lab, elements from that. There's conversations I've had with people that are doing really cool, interesting stuff that I can borrow from and inspire me to carry on doing my work. So that is definitely what I'm leaving with. Eu vejo com muita importância você se ver no outro, se espelhar. Para muitas pessoas que trabalham com direitos humanos estão muito isoladas nos seus países, onde a sociedade na qual estão inseridas é muito hostil. Você vem num encontro onde tem pessoas que fazem o mesmo que você, mas em outros lugares, você vê semelhanças, você aprende, você faz amigos, e eu espero que volte reenergizado.